Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da Igreja Santa União. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende, um só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. A mesma senda estreita, é Deus quem nos conduz. Só temos a esperança no Salvador Jesus. A mesma horrível morte a todos vida traz, e pela mesma angústia nos vem celeste paz. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais intenso amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo em terna compaixão. Se tua Igreja toda viver em santa união, será bendito sempre o nome de cristão. Jesus, o que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a Deus conhecerá. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Saudamos a todos os colegas pastores, pastoras, a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube, com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos ainda na terceira parte do artigo 12 de Religião do Metodismo Histórico, do pecado depois da justificação. E vamos ouvir antes a palavra de Deus. No texto de Tiago, o capítulo de número 4, versículo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando, afirma Tiago, capítulo 4, versículo 17. Mas antes, vamos relembrar, através da releitura, o artigo de número 12 de religião, que é do pecado depois da justificação. E lá assim está escrito: nem todo pecado voluntariamente cometido depois da justificação é pecado contra o Espírito Santo e imperdoável. Logo, não se deve negar a possibilidade de arrependimento aos que caem em pecado depois da justificação. Depois de termos recebido o Espírito Santo, é possível apartarmos-nos da graça recebida
e cair em pecado, e pela graça de Deus levantarmos-nos de novo e emendar nossa vida. Devem, portanto, ser condenados os que digam que não podem mais pecar enquanto aqui vivem, ou que neguem a possibilidade de perdão àqueles que verdadeiramente se arrependem. Esse, então, é o descrito em nossos cânones do artigo de número 12. Queridos irmãos e irmãs, nós, através deste artigo, estávamos falando que muitas vezes nós nos encontramos na prática do pecado ou em pecado, e a nossa posição deve ser buscar o perdão, buscar a graça, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Assim, então, meus queridos irmãos e irmãs, nós observamos o conselho da palavra de Deus em 1 João, o capítulo de número 1, versículo 9, que nos afirma: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem o que afirma a palavra de Deus. Quando há a confissão de pecados que parte de um coração arrependido, há também uma promessa de perdão e de purificação da parte de Deus através de Jesus Cristo a cada um de nós que porventura venhamos a pecar. É importante também lembrar que quando falamos em pecado, logo nos vem à mente tudo quanto é tipo de promiscuidade ou de impurezas, de podridão. Nós geralmente associamos o pecado a tudo isso. Mas o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que é um ato de desobediência à palavra de Deus. Portanto, pecar é não acertar o alvo. Quando eu erro o alvo, quando você erra o alvo, nós estamos pecando. O nosso conceito de pecado, nesse sentido, ele é bem preconceituoso, carregado de discriminações, de acusações baseadas na aparência, né? Naquilo que os nossos olhos veem. Há um ditado popular que diz que as aparências enganam. Muitas vezes você vê uma pessoa aparentemente santa ou santarrão, mas que vive na prática do pecado. Quando agimos desta maneira, nós estamos perdendo a noção mais profunda sobre o pecado, pois nós estamos ignorando que também pecamos quando não praticamos a justiça, quando não fazemos o bem, quando nós ignoramos certamente tudo aquilo que deveríamos fazer. O bem que eu quero fazer, disse Paulo, eu não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. Aí está a prática do pecado, né? Então, nesse texto que lemos, Tiago, ele afirma, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Se você tem a consciência de que deveria ter uma atitude bondosa, uma atitude generosa, uma atitude que viesse a abençoar alguém e não faz, nisso você também está pecando, né? Talvez você não está fazendo nenhum ato de promiscuidade, de discriminação no sentido de coisas erradas, mas ao deixar de fazer também aquilo que é certo, você, eu, cada um de nós também estamos pecando. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, diz a palavra de Deus,
através desse texto de Tiago, que pratica o pecado. O reverendo John Wesley, ele afirmou através das regras gerais que cada um de nós, cristãos metodistas, deveríamos: 1. Não praticar mal algum. 2. Fazer todo o bem possível. E 3. Observar os preceitos de Deus relativos ao culto e aquilo que a Ele, a Deus, é devido. Então, as regras gerais, elas se baseavam nesses 3 princípios. Repito: não praticar mal algum, fazer todo o bem possível, observar todos os preceitos de Deus relativos ao culto que a Ele, a Deus, é devido. Nós podemos notar que para um metodista, um cristão metodista, não basta desviar-se do mal, mas também não praticar o mal. Mas é importante fazer todo o bem possível, fazer o bem de maneira zelosa. Há muitas pessoas que não vivem uma vida de adultério, mas que muitas vezes também não têm uma libertação e uma atitude de vida abençoada, né, pelo nosso Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas que não são adúlteros ou adúlteras, não são pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas, de drogas, mas também não participam de auxiliar essas pessoas, aquele ou aquela que está no alcoolismo, aquele ou aquela que está na prática do erro, na prática que é considerada promíscua ou até uma prática que eu diria, quem sabe, relacionada a impurezas. Então, nós não devemos não praticar nada disso, mas também ajudar aqueles e aquelas que talvez assim vivem, demonstrando que nós não somos melhores do que ninguém, mas que queremos levar a todos e todas o conhecimento do perdão e da graça de Deus em Cristo Jesus. Portanto, para nós cristãos metodistas, a vida cristã ela é algo que deve ser visto como integral e expressa uma santidade comprometida com Deus, comprometida com o próximo, comprometida com a missão, sobretudo comprometida com a vida que Deus trouxe a cada um de nós. É muito triste quando nós observamos alguns cristãos e até alguns cristãos metodistas que ignoram este princípio, né, e vivem na hipocrisia e ainda insistem em dizer: eu sou cristão, eu sou metodista, mas por debaixo do pano ou na clandestinidade elas estão talvez praticando atos ilícitos, né, bebendo de maneira escondida, fumando de maneira escondida, mentindo, né, participando de noitadas e de outras práticas que socialmente são aceitas, mas que são práticas aceitas pela sociedade, mas perante os olhos de Deus, repugnantes. Perante os olhos de Deus, são práticas repugnantes, práticas que não agradam aos olhos de Deus e nem à tradição da igreja, no caso da igreja metodista, segundo John Wesley afirmou, né? Ele diz que combate, assim então, todas as práticas hipócritas, que combate dentro das marcas, né, do metodismo, a luta contra os vícios que destroem a imagem de Deus, do ser humano, e contra a mentalidade falsa e a religiosidade da aparência e não do coração. Nós não
não podemos ser religiosos aparentemente, mas temos que ser transformados e transformadas pela graça de Deus. A religião não da aparência, mas do coração, da transformação, da conversão. Aonde está a conversão? Eu faria essa pergunta na sua religiosidade, na sua vida. Existe a conversão, a mudança, a transformação? É exatamente sobre isso, né, que John Wesley falava. Muitas vezes, né, uma brincadeira, pessoas dizerem, eu sou cristão, eu sou metodista, eu sou evangélico, mas estão totalmente escravizadas, presas a vícios, a mentiras e a práticas erradas e contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus, aos olhos de Deus, né? Sai fora, né? Vamos buscar realmente sair fora desse espírito que eu diria de engano, espírito de engano, espírito enganador. É como aquela mulher samaritana que discutia a religião com Jesus, mas que era uma destruidora de lares e que teve que ter um encontro com Jesus naquele dia e ter o seu coração transformado pela abundante graça do Senhor. Religiosidade não salva ninguém, mas o que salva é um coração transformado, um caráter, né? Uma vida de testemunho que você é filho e você é filha de Deus. Aleluias. Assim então, meus queridos irmãos e irmãs, o pecado, ele muitas vezes leva a muitas pessoas também a não ter, me desculpe o termo, vergonha, né? Mas assim então devemos ter humildade, reconhecer que nós erramos, como aquele publicano que disse, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, e não como aquele fariseu que julgava as pessoas e dizia, eu não sou como os demais, mas que nós possamos realmente ter um coração arrependido e buscar constantemente a vida de santidade. A palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Então siga uma vida de santidade. E nessa vida de santidade não está isento o pecado, mas quando você pecar, você deve também clamar a graça de Deus e transformar a sua vida, as suas atitudes, debaixo deste perdão e desta misericórdia de Deus que alcança a todos e todas, né? Assim, então, nós devemos tratar o pecado com seriedade, com transparência, sem preconceitos, mas tendo sempre como alvo o conserto, a nova vida, o perdão, a graça de Deus. Na visão de John Wesley, não deveria existir a presença do pecado no sentido de que ele não fosse combatido, mas John Wesley ele via que através das classes e das bands, os metodistas eles falavam sobre a sua prática, reconheciam seus erros, oravam, buscavam o arrependimento e a transformação das suas vidas. Então, se nós pecamos, aí não está o grave erro e problema. Mas o grave erro e problema é nós pecarmos e não pedirmos perdão. Mas uma vez que nós pecamos, nós devemos pedir perdão ao Senhor, consertar a nossa vida com Deus e assim seguir transformados e transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesta
oportunidade, eu termino dizendo que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz: e ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Lembre-se disso. E quando eu estava morto, quando você estava morto nas suas transgressões, nos seus pecados, ele, Jesus, nos deu vida e vida abundante, né? E é este o Deus que nós servimos, o Deus que em Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário como uma manifestação de uma nova chance, de uma nova oportunidade, de uma nova vida para mim e para você, para cada um de nós. E que nós possamos, através do reconhecimento de que a morte de Jesus ela foi autossuficiente, e assim então reconhecer que erramos, que falhamos, que fizemos o que era mal perante os olhos de Deus, mas clamar o perdão e com o coração arrependido, caminharmos no sentido de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos estar agora orando, clamando ao Senhor pela sua graça, pelo seu perdão sobre a nossa vida. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por esta terceira parte do pecado depois da justificação, que esclarece que também quando deixamos de fazer o bem, nós pecamos. Mas se nós pecarmos, Pai, que haja em nosso coração, em nossa vida, a atitude de reconhecer as nossas falhas e não possamos pecar e achar que não fizemos nada, mas tratar o pecado com seriedade, clamar o perdão, clamar a graça, clamar a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Então venha ao meu encontro, ao encontro deste irmão, desta irmã, e lava-nos e purifica-nos e torna-nos mais alvos do que a neve, para que possamos, Pai, juntos servir ao Senhor, adorar ao Senhor, na certeza de que o Senhor perdoa todos os nossos pecados, quando nós demonstramos um coração arrependido e assim confessamos ao Senhor em arrependimento, buscando o perdão e a graça do Senhor, para que possamos continuar a nossa caminhada. Abençoa este teu filho, esta tua filha, a cada um de nós que reconhecemos que precisamos de ti. Sem ti nada somos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. E eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelo canal do YouTube, para estar conosco nesta última sexta-feira de agosto, que será no dia 27 de agosto, a partir das 21 horas, na nossa vigília regional de oração. Isso mesmo, todos os meses nós temos realizado essa vigília na última sexta-feira de cada mês. E neste mês de agosto será no dia 27 de agosto, dirigida pelo Distrito Norte de Belo Horizonte, cujo superintendente é o reverendo Marcílio. Você é o nosso convidado. Quero pedir que você esteja também dando seu like, que esteja compartilhando este programa com outras pessoas da sua família, com outros contatos do seu círculo de amizade ou da sua igreja. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Um bom descanso, Deus te abençoe. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales,
sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gosto da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando